Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre orientação profissional para a área de direito. Pois é, muitas pessoas se formam na área, mas assim, que ramo seguir especificamente? Na área tributária, na área trabalhista? E para trazer essas dicas aqui com a gente, o João Salviano, que é advogado especialista em direito empresarial. Vai estar trazendo dicas, né, João? Sim. Primeiramente, obrigado, Dânia, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre como o profissional que acaba de ingressar no mercado de trabalho, ele pode ter opções em uma área de afinidade maior, tendo uma vivência anterior, seja na parte da graduação, seja após a graduação em um processo de trainee, ele tem para ter condições de analisar qual a melhor área que ele deve seguir na área do direito. E o que deve ser observado especificamente, por exemplo, nessa pessoa que se formou em direito, mas ainda está em dúvida, olha, eu não sei se eu sigo uma área que provavelmente vai me trazer um maior retorno financeiro, mas aí talvez não me complete tanto. O que deve ser observado? Primeiramente, no início da escolha da graduação, existem algumas dúvidas no jovem. Mesmo no vestibular, ele não sabe que área fazer e geralmente escolhe, vou focar no ponto de vista jurídico, ele escolhe a área do direito porque tem afinidades com história, geografia, as matérias de ciências humanas, então eles acreditam que a facilidade com a leitura, com a proximidade com as palavras e esquecendo as ciências exatas, fazem com que ele foque mais nessa área jurídica. No entanto, o leque do direito hoje ele é muito amplo. Se você não tiver um foco em determinada área ou em determinado segmento de mercado, inclusive seguindo áreas econômicas, segmentos econômicos que estão em alta ou em baixa, você não tem como direcionar a sua carreira a atingir o ponto que é o ponto ótimo, que é uma estabilidade econômica, financeira, que seja decorrente do seu próprio trabalho. Às vezes a pessoa chegou lá e escolheu uma área específica do direito que está bombando, que está todo mundo tendo retorno financeiro, mas às vezes a sensação que ela tem é de que ela não conseguiu chegar a ter o mesmo sucesso que essas outras pessoas, talvez por não ter ali a identidade pessoal com aquela área. Sim, com certeza. Por exemplo, no direito tributário, algumas pessoas acreditam que porque o direito tributário lida com altos montantes de valores, de tributos, de empresas de arrecadação, que é um dinheiro que ele venha de forma rápida ou que venha de forma precisa, até determinado momento. No entanto, não é assim que acontece. A pessoa tem que entender que, por exemplo, se ele escolhe a área de direito tributário, as demandas de direito tributário geralmente são contra as fazendas públicas. São demandas que demoram um determinado tempo na área do contencioso. Então, aquele profissional tem que entender que o planejamento dele deve ser a médio e longo prazo para ter um retorno financeiro. Se for, por exemplo, uma recuperação de crédito tributário, ainda que seja para compensar determinado tributo. Mas o ponto principal dessa escolha da área de direito que você tem que atuar, já desde a faculdade você experimentar, vivenciar estágios diversos em determinadas áreas para tentar se aproximar da área que você mais se identifique. Por exemplo, se eu gosto de direito do trabalho, eu gosto do trabalhador, eu vou tentar, no meu estágio, focar um estágio que eu consiga ter acesso a essas demandas de direito do trabalho, a essas consultorias na área de direito do trabalho. Até para saber se de fato é essa área que ele se identifica, porque às vezes ali na universidade ele acha que vai gostar de uma área específica, mas quando chega na prática não é exatamente aquilo que ele pensava. Exatamente. Por exemplo, algum estudante ou uma pessoa que acabou de se formar, que sempre passou a faculdade inteira gostando de informática, ciência da computação, e agora ela sai da faculdade, tem que enfrentar o dia a dia relacional com as pessoas, o dia a dia corpo a corpo do direito, nas audiências, enfim, nos fóruns. E só que ela tem uma afinidade mais com essa parte de tecnologia. Ela pode ir para a área do direito eletrônico, análise de contratos de software, que já são contratos, são análises que elas exigem menos contato com pessoas, já que você não tem aquela afinidade pessoal mesmo com pessoas, de lidar diariamente com pessoas, e foca mais na parte teórica, técnica. Claro que há aquela possibilidade, João Salviano, da pessoa ela fazer um curso de especialização numa outra área completamente diferente daquela que ela atuou durante um tempo
Ela saiu da universidade, passou a atuar, por exemplo, na área de direito trabalhista, e aí, com o tempo, ela se interessou por uma especialização numa outra área, ou tributária, ou nessa área de crimes virtuais. Ela pode mudar de área de atuação? Sim. Na verdade, você não pode restringir o seu leque de atuação a determinada área, porque você pode estar privando você mesmo de escolher algo que você tenha mais afinidade, que você desenvolva um trabalho melhor. Não significa que se você não se dedicar, você não vai conseguir obter o resultado, mas aí a gente tem que partir também do pressuposto de satisfação pessoal. O que eu faço na minha área de direito, na área que eu escolhi, por exemplo, direito empresarial, se eu sou um advogado da área de direito empresarial, se eu tenho contato direto com o empresário diário, aquele contato com o empresário me satisfaz profissionalmente, mas nada impede que eu também faça uma outra especialização em outra área que complemente a minha área de atuação no direito empresarial. Por exemplo, a administração de empresas, para quem é um advogado da área de direito empresarial, é uma especialização na parte de administração de negócios, gestão de negócios, é uma área que complementa a atuação do direito empresarial. Por quê, Dânia? Porque você se coloca no lugar do empresário e entende, às vezes, por que aquele pagamento que deveria ser feito daquela nota não foi feito naquele mês, foi um pouco postergado, porque existe uma estrutura de gestão que precisa obedecer a prazos de recebimentos dos fornecedores, que precisa obedecer a determinados prazos dos contratos que são celebrados. Então, você consegue compreender a identidade daquele empresário, as necessidades dele, porque você estudou um pouco de uma área, se especializou um pouco em uma área que complementa sua área de atuação. Às vezes a pessoa, Dani, não sabe, o estudante profissional, ele não sabe nem a área que ele tem mais afinidade. É uma parte de auto-reconhecimento, de identificação também em que área que eu escolhi o curso certo, eu estou na área certa. Às vezes a pessoa não sabe nem se é direito mesmo que ela quer. Então ela precisa primeiro, ela passando por um psicólogo, fazendo um teste de orientação vocacional com um psicólogo, ela consegue identificar algumas áreas que ela tenha mais afinidade. E depois ela passa ainda não encontrando a área mesmo dentro do direito, ela passa para um profissional que trabalhe com orientação vocacional dentro do direito, porque ele direciona, sabendo as especialidades técnicas da área do direito, direciona aquelas afinidades que foram encontradas pelo profissional habilitado, que é o psicólogo, e o profissional coach da área de direito orienta ela a que área seguir dentro das áreas que possui do direito. Por exemplo, direito regulatório, direito aeroespacial, direito eletrônico, são áreas novas, direito de infraestrutura, necessidade de rodovias, estradas, necessidade de consórcios para administrar grandes obras, metrô, supervia. Que são áreas pouco exploradas ainda. Sim, são áreas pouco exploradas porque são áreas predominantes no Sudeste e no Sul do país. João Salviano, daqui a pouco a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, a gente vai precisar dar uma pausa, a gente vai ao intervalo, mas a gente volta já.